outros vídeos meus aqui no canal, ou mesmo artigos no meu blog, você deve ter reparado que eu cito bastante frases e conceitos elaborados pelo Chris Anderson. Ele certamente é um dos nomes mais importantes para se entender não só a economia digital, mas o mundo digital que a gente está vivendo. O conceito de long tail é justamente o título de um dos livros do Chris Anderson. É uma teoria que explica muito bem muitos movimentos que estão acontecendo no mercado desde o ano 2000 e que afeta praticamente todos os tipos de empresas atualmente. Para explicar essa teoria, eu vou usar um exemplo bem mais simples, que é o que de onde o próprio Chris Anderson tira a teoria de long tail, a partir da indústria da música e da indústria cinematográfica. Mesmo que você não goste de filmes de ficção, ação e aventura, certamente você já ouviu falar do filme Vingadores. Essa franquia teve filmes que bateram muitos recordes de audiência e se tornaram, na cultura pop, principalmente, os filmes mais populares da última década. O Chris Anderson dá esse fenômeno da indústria, né, cinematográfica e fonográfica, ele chama de hits. Na verdade, não é ele que chama, a própria indústria já chama de hit, né? Que são, na indústria fonográfica, aquelas músicas que têm muita audiência, grandes vendas de discos, e o mesmo paralelo na indústria cinematográfica. Então, os hits justamente fazem alusão às músicas e filmes que se tornam grandes sucessos comerciais. Em 2018, os milhões e milhões e milhões de fãs que foram aos cinemas de Vingadores Guerra Infinita fizeram com que esse filme se tornasse um hit. Então, eles colocaram o filme na cabeça da curva do gráfico de vendas por títulos. Então, a audiência que não só de ida ao cinema, mas também de vender DVD, Blu-ray, enfim, as duas coisas consideram né, para efeitos de audiência do filme. Então, esses são os hits. Eu vou mostrar aqui o gráfico de como o Vingadores se posiciona nesse gráfico de audiência. O eixo Y é justamente o volume de audiência. E no o eixo X ele representa onde estão diversos filmes. Então, uma diferença aqui é que o eixo X não é por tempo, ok? Essa pequena diferenciação em relação a muitos gráficos que estão acostumados a se analisar. Então, aqui é muito mais parecido com um diagrama de dispersão esse gráfico, porque ele está posicionando onde diversos filmes se encontram em relação à audiência. Okay? Então, aqui muito próximo do eixo Y estão os filmes de grande audiência. E conforme vai indo para frente no eixo X, são filmes com muito menos audiência. E aqui seria como se estivesse analisando os filmes ao longo de um ano, tá? Não precisaria ser filmes da história inteira do cinema. Então essa curva ela vai descendo conforme os filmes que estão listados aqui, né, no eixo Y, no eixo X, eles vão tendo menos audiência, tanto em cinema quanto em plataformas de streaming, vídeo, DVD, Blu-ray, enfim. Então, bem mais afastado daquela cabeça do gráfico, você percebe que a curva chega muito lá perto do zero. Aí dali para frente ela vai beirando o eixo X, ou seja, são diversos filmes que estão ali no eixo X, mas que eles estão com uma audiência muito baixa contabilizada ali no eixo Y, né? Essa curva vai em frente, ela nunca chega a zerar, né? Mas ela vai em frente infinitamente, tantos quantos forem os filmes analisados naquele período. E justamente nessa parte, né, nessa cauda longa, é onde estão os filmes que conseguem pouca audiência. Eles ficam 1 ou 2 semanas em cartaz quando vão para o cinema, eles têm pouca audiência nas plataformas de streaming, quando eles saem em mídia física, né, como Blu-ray, DVD, eles são comprados por colecionadores e cinéfilos, né, que é um público muito específico, enfim.
Essa curva vai longe porque existem justamente filmes que não alcançam aquela audiência monstruosa igual de Vingadores. Por isso, essa região, né, é chamada de cauda longa, porque ela vai embora. Nesse trecho do gráfico, ou seja, nessa cauda longa, se encontram os chamados nichos de mercado, ou seja, segmentos que são tão pequenos que eles sequer são percebidos quando comparados àqueles hits lá da cabeça da curva. Então aqui se encontra, por exemplo, um filme chamado Shoplifters, que foi um filme japonês que recebeu a Palma de Ouro em Cannes no mesmo ano de 2018, né, que foi lançado o Avengers. E ele não foi um blockbuster de Hollywood, mas ele teve um pequeno público que gostou muito desse filme, teve uma crítica que gostou muito desse filme, e ele foi bem recebido naquele pequeno nicho, né, que dá audiência para esses filmes fora do grande circuito comercial. E por que isso acontece? E qual a relação disso com a economia de mercado? Os produtos e serviços com maior alicerce de marketing, ou seja, com maior verba de publicidade, têm muito mais divulgação e, consequentemente, vendem muito mais do que outros produtos que não têm esses mesmos recursos. Antes da internet, só esses hits, né, de produtos tinham visibilidade com a publicidade nos canais de mídia impressa e mídia eletrônica. A cauda longa, nesse conceito de cauda longa, só surge quando os produtos e serviços saem das prateleiras físicas e passam para o ambiente digital. Não só no sentido de poder ser comprado no ambiente digital, mas também de ser exposto e divulgado no ambiente digital. Então, uma lição importantíssima para você aprender aqui é: a cauda longa significa pouco consumo ou pouca divulgação. Jamais que o produto é ruim, ok? Esse produto é um produto de nicho, né? Ele tem pouco consumo, mas é por um público muito específico. Então, os nichos de mercado são esses segmentos ou públicos cujas necessidades particulares geralmente são muito pouco exploradas, justamente porque aquele volume de consumo que esse público proporciona não justifica ter grandes volumes de verbas e grandes ações de marketing. Então, vamos dar um exemplo um pouco mais real aqui de produto mesmo. Xarope artesanal de tônica. Você sabia que isso sequer existe? Pois é, existe. E é muito, muito diferente daquela água tônica em latinha que você vê em tudo que é padaria, supermercado, restaurante, lanchonete, enfim. Aquelas lá muito mais, essas que você compra no mercado e nas lanchonetes, restaurante, são muito mais um refrigerante do que água tônica, tá? O xarope de tônica, ele é utilizado por profissionais especialistas em drinks, que preferem essa substância porque ela é muito mais pura do que aquela de latinha, que é uma bebida açucarada e gaseificada, tá? Então, entendido esse conceito, como que o long tail deve ser utilizado pela empresa? No exemplo que eu dei aqui, a latinha pronta já da tônica, ela é o produto de hit, né? De que está na cabeça do gráfico. Enquanto que esse xarope de tônica, que ele é utilizado para misturar com uma água gaseificado, não, para daí gerar água tônica, ele é o produto de nicho de mercado, que ele vai estar lá no fim muito lá para frente no eixo X, lá na long tail. Então, mercadologicamente falando, a cabeça da curva significa também uma altíssima concorrência que é impulsionada por verbas muito grandes. E aí, onde se encontram, por exemplo, as brigas de cervejas, as brigas dos refrigerantes, das operadoras de telefonia, das marcas de celular, enfim, muito do que a gente vê na publicidade de massa, né, no consumo, na comunicação de massa, são justamente esses produtos que estão no hit, né, que são hit, que estão na cabeça da curva de consumo. Então, se você não é uma multinacional ou uma grande empresa com essas verbas milionárias de publicidade,
obviamente você não está se aventurando nesse jogo. Então você precisa se posicionar sua empresa, posicionar sua marca em algum local dessa cauda longa. E a questão é, como fazer isso? O Al Ries, no livro As 22 Consagradas Leis do Marketing, ele cita, se eu não me engano, a segunda lei, que é a lei da categoria, onde ele diz o seguinte: se você não pode ser o líder de uma categoria, crie uma subcategoria onde você possa liderar. Então, por exemplo, se você é um fabricante justamente dessa tônica artesanal, você não vai concorrer com aquela tônica da Ambev ou da Pepsi ou das grandes distribuidoras. Você tem que se posicionar lá para baixo do gráfico e para você ter divulgação, ter, né, presença justamente para quem é o consumidor desse tipo de produto. Em termos práticos, um outro exemplo, se você está no mercado da cerveja, que a gente vê o mercado cervejeiro sempre foi exemplos de cases e, né, de como funciona esse mercado de comunicação de massa com grandes verbas e que é muito competitivo. Hoje existem muitas pequenas e micro cervejarias surgindo para todo lado. E, obviamente, também esses micro cervejeiros não vão concorrer com a Ambev, que é hoje a maior fabricante e distribuidora do mundo. Você vai precisar, né, se você estiver nesse mercado, você vai precisar criar uma subcategoria ou nicho onde o seu produto se posicione como líder naquela subcategoria, naquele pequeno nicho. E na verdade isso já vem acontecendo já há alguns anos, porque o mercado de micro cervejarias realmente está crescendo muito. E com isso estão surgindo diversas subcategorias num segmento onde talvez 10 anos atrás existia apenas a de cervejas populares, né? Aquelas cervejas populares e baratas. E agora existem diversas subcategorias, por exemplo, por tipo de cerveja, se ela é de trigo, se ela é escura, se ela é uma IPA, se ela é uma cerveja mais maltada. Existem subcategorias por região, se é uma cerveja da Alemanha, uma cerveja da Alemanha, da Bélgica, da Inglaterra, de outros países. Enfim, poderia passar horas aqui falando sobre os diversos tipos e subsegmentos e subcategorias que vêm sendo criados para o mercado de cerveja. Eu usei esse exemplo do mercado de cerveja, mas obviamente se você talvez perceba que isso vem acontecendo em diversos outros mercados, onde a diversidade de produtos vem acontecendo justamente pela diversidade de novos players, né, novos fabricantes, e vem mudando essa dinâmica. Alguns desses já se encontram, alguns desses mercados já se encontram tão segmentados que eles já estão no quinto, sexto nível de subcategoria. Uma informação que vale ser destacada aqui é que existem estudos comprovando que os clientes desses mercados de nicho, eles são muito mais fiéis e gastam muito mais do que a média de consumidores daqueles produtos de hits e de baixo custo. Então, buscar ou mesmo inventar subcategorias e nichos faz parte da definição de posicionamento de marketing. Num planejamento estratégico, o posicionamento significa basicamente como o consumidor vai perceber a sua marca. O conceito de long tail também pode ser usado na elaboração de modelos de negócio inovadores, quando ele posiciona um negócio em um nicho até então inexistente. Então, aí você inverte você modifica a leitura daquele gráfico e em vez de você colocar produtos ali no eixo X, você vai colocar outros players, outras empresas que sejam de um mercado já existente. Um modelo interessante para aplicar isso é também o modelo que foi criado pelos professores de Harvard, chamado Estratégia do Oceano Azul. Esse modelo, basicamente, ele tem, lógico, um diagrama um tanto diferente disso que eu estou dizendo aqui, é um modelo muito mais complexo, mas o que ele faz é justamente estudar outros mercados para posicionar um novo produto, uma nova marca,
como inovador em relação a mercados pré-existentes. Então, além dessa visão macro, o mercado da publicidade na internet também vem utilizando o conceito de cauda longa. Quem é anunciante em plataformas de pay-per-click, que usam palavras-chave, né, como base da segmentação de anúncio, e foi utilizado, né, esse conceito do long tail foi levado para lá. E nesse mercado, o long tail significam aquelas palavras que são pouco pesquisadas. Na verdade, nem são palavras, são termos, geralmente um pouco mais longos, com duas ou três palavras, que não somente uma única palavra, que é a mais pesquisada daquele segmento. Tá? Enfim, as aplicações desse conceito são muito diversificadas e até muito mais profundas do que isso que eu estou dizendo. Seja para fazer publicidade, para posicionar produtos, para posicionar serviços ou para inovar no modelo de negócio, o conceito long tail é imprescindível de ser utilizado nas empresas hoje em dia. Empresárias e empresários precisam conhecer muito bem e saber aplicar a cauda longa nos seus negócios. Se você achou que esse conteúdo é útil, foi útil para o seu negócio, para o seu dia a dia, então, por favor, curta e compartilhe aqui com seus pares, que assim muitas outras pessoas vão poder aprender esses novos conceitos e aí também utilizar no negócio delas. Até a próxima!